Você já parou para pensar como é a vida nas regiões mais pobres do mundo? Enquanto alguns países prosperam, outros enfrentam desafios extremos como fome, guerras e falta de infraestrutura básica. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 5 países mais pobres do mundo e entender por que a situação nesses lugares é tão crítica. Alguns desses países possuem riquezas naturais, mas ainda assim suas populações vivem em extrema miséria. O que será que os levou a essa condição? Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos rumo à nossa meta de 1000 inscritos e sua inscrição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos como esse. Deixe o like e comente no final qual desses países você achou mais impressionante. Agora, prepare-se para descobrir uma realidade que poucos conhecem. Primeiro, Burundi, o país mais pobre do mundo. Burundi é considerado o país mais pobre do planeta, com um PIB per capita de aproximadamente $250 por ano. Isso significa que a maioria da população vive com menos de $1 por dia. O país tem uma economia extremamente frágil, baseada na agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas plantam apenas para sobreviver. Além disso, a instabilidade política, a corrupção e os conflitos internos pioram ainda mais a situação. Outro grande problema em Burundi é a falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação. A expectativa de vida no país é muito baixa, e muitas crianças sofrem de desnutrição severa. Apesar de alguns esforços internacionais para ajudar, a situação continua crítica. Burundi é um exemplo de como fatores como guerra, má gestão e falta de recursos podem condenar um país à extrema pobreza. Segundo, Somália e décadas de guerra e instabilidade. A Somália é um dos países mais afetados por conflitos armados. Desde os anos 90, o país enfrenta uma guerra civil que destruiu sua economia e infraestrutura. Hoje, grande parte da população vive sem acesso à água potável, eletricidade e hospitais. A fome também é um grande problema, e milhões de somalis dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Outro fator que contribui para a pobreza extrema na Somália é a pirataria. Sem oportunidades de trabalho, muitos jovens acabam se envolvendo em atividades ilegais. Além disso, o país sofre com grupos terroristas que controlam parte do território, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reconstrução. Enquanto outros países avançam, a Somália continua presa em um ciclo de pobreza e violência. Terceiro, República Centro-Africana e riqueza natural, pobreza extrema. A República Centro-Africana é um caso curioso, apesar de ser rica em diamantes, ouro e outros recursos naturais, a população vive na miséria. Isso acontece porque a riqueza está concentrada nas mãos de poucos, enquanto o resto do país sofre com a falta de empregos e infraestrutura básica. Além disso, o país enfrenta conflitos entre grupos armados, o que torna a situação ainda mais caótica. Muitas pessoas vivem em campos de refugiados, sem acesso a alimentos e atendimento médico. O governo não consegue controlar todo o território, e as condições de vida pioram a cada ano. A República Centro-Africana mostra como ter riquezas naturais nem sempre significa prosperidade para a população. Quarto, Sudão do Sul, o país mais novo e devastado pela guerra. O Sudão do Sul se tornou um país independente em 2011, mas desde então enfrenta uma guerra civil devastadora. A luta pelo poder entre grupos rivais destruiu a economia e fez milhões de pessoas fugirem de suas casas. A fome é uma das principais crises do país, e a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza. Outro grande problema do Sudão do Sul é a falta de infraestrutura. Escolas, hospitais e estradas são raros, e a violência constante impede qualquer tentativa de desenvolvimento. A insegurança alimentar e os conflitos tornam esse país um dos lugares mais difíceis para se viver no mundo. Infelizmente, a situação parece longe de melhorar. Quinto, Níger, o avanço do deserto e a pobreza extrema. Níger é um dos países mais afetados pela desertificação, ou seja, o avanço do deserto sobre as áreas férteis. Isso dificulta a agricultura e torna a alimentação um problema constante para a população. Além disso, o país tem um dos menores IDHS do mundo, com altos índices de analfabetismo e mortalidade infantil.
Outro fator que agrava a situação do Níger é a alta taxa de natalidade. O país tem uma das populações que mais cresce no mundo, mas sem infraestrutura e empregos suficientes, muitas famílias vivem em condições precárias. Com poucas oportunidades de desenvolvimento, o Níger continua entre os países mais pobres do planeta. A pobreza extrema é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Burundi, Somália, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Níger enfrentam desafios enormes, desde guerras e corrupção até a falta de recursos naturais. O mais triste é que, para muitas pessoas nesses países, a pobreza não é apenas um número, mas uma realidade cruel e diária. Se você assistiu até aqui, comente abaixo qual desses países mais te chocou. Queremos saber a sua opinião. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.